Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Contraponto Esporte. E nesse vídeo nós vamos falar e analisar esse início de trajetória desse dirigente português chamado José Luís Boto. E nesse impressionante início de trajetória, Boto já conseguiu render aos cofres do Flamengo mais de 221 milhões de reais apenas com movimentações de jogadores reservas. Isso mesmo. O Boto conseguiu movimentar e esse valor pode chegar e pode ultrapassar 221 milhões de reais apenas com jogadores reservas. Impressionante, né? Então vamos analisar a trajetória desse dirigente português. E se você não é inscrito, já faça a sua inscrição. E ao final do vídeo, deixe o seu like e o seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. Essa nova gestão do Flamengo, comandada por BAP, pegou o caixa do Flamengo muito abaixo do esperado, com apenas 3 milhões de reais. E depois de se reunir com José Luís Boto, eles, com alguns acordos financeiros e comerciais, conseguiram subir para 20 milhões. Aí o Boto entrou no futebol e começou a fazer suas movimentações. Antes de 2025, ainda em 2024, nas férias, Boto já se reunia com Filipe Luís e já traçava planos para os atletas do elenco rubro-negro, ainda em Portugal. E nessas conversas com Filipe Luís, eles traçaram planos. E nesses planos estava o alívio da folha salarial com as saídas de Gabriel Barbosa e Davi Luiz. Sem precisar viajar em glamourosas viagens, hotéis 5 estrelas e assistir a jogos pela Europa, José Luís Boto, aqui no Brasil, conseguia fazer suas negociações. E numa dessas negociações, José Boto, com a ajuda de Filipe Luís, conseguiu vencer a concorrência com o Sevilha, que já estava tudo certo com o atacante Juninho do Qarabag, e conseguiu atravessar a negociação, lembrando que Juninho também estava sendo pretendido por Bayer Leverkusen. José Boto e Filipe Luís entraram em contato com o jogador e trouxeram o jogador para a Gávea. E nessa negociação por Juninho, o Flamengo gastou cerca de 5 milhões de euros. Um valor até considerado baixo, por se tratar de um atacante vindo da Europa e que estava sendo pretendido por grandes clubes. No início de 2025, ainda na pré-temporada, o zagueiro Fabrício Bruno demonstrou descontentamento com a reserva e o Flamengo negociou por 7 milhões de euros à vista para o Cruzeiro. E depois, já no Campeonato Carioca, o Flamengo surpreendeu a todos e anunciou o empréstimo com obrigação de compra de Charles Alcaraz, o Carlos Alcaraz. E nessa negociação, que foi uma correção de rota, porque a antiga diretoria investiu muito alto num jogador para ficar na reserva. O Flamengo conseguiu recuperar o valor, conseguiu colocar um pouco de lucro a mais, para negociar Carlos Alcaraz. E o total dessa negociação pode chegar a 18 milhões de libras. Esse valor corresponde em reais a mais de 130 milhões de reais. Só lembrando que a venda de Alcaraz é um empréstimo com a obrigação de compra, com o Alcaraz batendo 6 jogos como titular do Everton. E na última negociação, José Boto conseguiu vender a joia da base Lohan por 8 milhões de euros, por 80% do passe, deixando 20% para uma futura negociação. Além desses 3 jogadores, José Boto também emprestou Carlinhos ao Vitória, com uma opção de compra de 4,5 milhões de reais. Em uma outra negociação excelente para o Flamengo, e sem precisar ir à Europa, José Luís Boto e Filipe Luís conseguiram convencer Danilo,
capitão da seleção brasileira e que estava na Juventus de Turim, a retornar ao futebol brasileiro e jogar pelo time do Flamengo. Danilo foi liberado pela Juventus e chegará ao Flamengo sem custos. Excelente contratação para o sistema defensivo do Flamengo. Vai ainda mais elevar o patamar do time rubro-negro. Além de Danilo, o Flamengo deixou alinhavado e deixou tudo tratado com os representantes de Jorginho do Arsenal, que ao meio do ano pode chegar ao Flamengo também, sem custos. Mas o jogador que pode chegar ao Flamengo da Europa sem o nosso diretor de futebol precisar viajar, né? Daqui mesmo do Brasil, ele consegue fazer os seus negócios. Que tudo dê certo para a chegada de Jorginho, outro jogador que vai elevar o patamar do elenco do Flamengo. É isso aí, pessoal. E vocês, o que acharam do desempenho de José Boto até aqui? O português conseguiu levantar aproximadamente ou ultrapassar 220 milhões de reais somente com jogadores reservas. Ele conseguiu trazer Juninho, do Karabag, Danilo, da Juventus. Eu não sei vocês, mas eu estou gostando muito do desempenho desse português. Sem precisar ir à Europa, ele conseguiu fazer muita coisa boa até aqui. E vocês, o que vocês acharam das vendas de Lohan, Fabrício Bruno e Alcaraz, do empréstimo de Carlinhos e das chegadas de Danilo e Juninho e da possível chegada de Jorginho no meio do ano? Comentem, deixe o seu like e se inscreva. Fui, valeu!